aí, pessoal, sejam bem-vindos, meus amigos Afipespando. Gente, faz um tempo que eu não coloco vídeo aqui, então resolvi colocar esse para falar da Afipesp de Itanhaém. Então, eu vou estar aqui falando e aqui vai ter as poucas fotos e poucos vídeos que eu fiz da Afipesp de Itanhaém. Pessoal, eu respondo todas as perguntas e falo aqui dos pontos principais da Afipesp. E acredito que alguns pontos que eu vou falar, que eu vou explicar, muita gente já sabe. Mas eu espero que entendam, porque tem pessoas que entram no canal pela primeira vez. Então a pessoa vai para a FIPESP de Itaém, ela entra, vai aparecer o meu vídeo. Então, por isso que às vezes eu explico alguns detalhes que muita gente me pergunta. Então assim, quem já foi para a FIPESP uma vez, 10 vezes, né, vai saber tudo isso que eu tô falando, mas muitas pessoas não. Então, às vezes eu pego alguns pontos do princípio. Falando assim, no geral, da FIPESP de Itanhaém, ela não fica longe da areia, vocês podem ver pela filmagem, você atravessou o portão, você já tá na FIPESP. Então, já tá na praia. Então é uma rua. O que vai cortar a FIPESP da praia vai ser uma rua. Então você atravessou a rua, você já tá no calçadão e já tem a descidinha. Então assim, tecnicamente não é pé na areia, porque você tem que sair do portão e atravessar essa rua. Mas é em frente. Diferente de algumas AFPES que você tem que andar com um quarteirão, assim, tem que andar bastante para chegar na praia. Esse daí não, esse daí não é pé na areia, que nem o Ubatuba é pé na areia. O Ubatuba você vai assim no final da FIPESP e você já sai, né, da FIPESP e você já pisa na areia. Isso daí você tem que atravessar a rua, então assim, é, é fora, né? É fora, não é totalmente ligado. Mas, enfim, é muito boa, né? Muito boa. Eu filmei a piscina. Pessoal, eu resolvi fazer esse canal depois que eu fui em algumas AFPESP, então vocês não vão ver tantos vídeos, tantas fotos assim sobre Itanhaém, porque tem, pessoal, faz muito tempo que eu vou na AFPESP, então tem AFPESP que eu fui que assim, é bem difícil eu achar os vídeos, as fotos no celular. Então eu tô tentando aqui, já que eu vi que teve muitas visualizações nos últimos vídeos, eu tô aqui tentando achar então essas AFPESPs que eu já fui, para postar aqui e dar mais detalhes. Pessoal, a piscina é um dos pontos importantes que eu acho na AFPESP, então eu costumo filmar. A AFPESP de Itanhaém, né, acho que é um dos pontos principais, ele não é pé na areia, mas você atravessa uma rua, já tá ali, então é muito perto. E, pessoal, sempre me perguntam isso. Sei que quem já foi sabe como funciona, mas muitas pessoas me perguntam: ah, como funcionam as refeições? Pessoal, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. É, tudo já incluído. Então você não vai pagar mais nada, a não ser que você queira um suco, algum refri por fora, mas as refeições em si já estão todas incluídas. E pessoal, repete à vontade, né? Tem um pessoal que já me perguntou se pode repetir, se tem alguém vendo, fiscalizando, se você coloca. Pessoal, você repete conforme sua vontade. Então, se você quiser comer um prato, você come um. Se você quiser comer 10, você vai comer os 10 pratos, que ninguém vai, né, ninguém vai falar nada. E outra, tem alguns lugares que eu já fui que sempre eu tento passar aqui as perguntas que eu faço, os questionamentos que eu faço em outros lugares, eu tento passar aqui para sanar alguma dúvida. Mas se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Mas assim, tem alguns hotéis que eu já fui que dava o horário da comida e o pessoal, ó, saía correndo, comendo, porque comia ali e acabava não repunham a comida. Então assim, muitos hotéis que eu fui, eram assim. Então dava horário, você tinha que ir rápido, enfim, porque não acabou, acabou. Na FIPESP não. Então na FIPESP não tem esse perigo de, pô, vou comer um monte aqui, pegar um monte que senão vai acabar. Na FIPESP eles nem deixam acabar. No momento que tá acabando a comida, eles vão lá e repõem e coloca mais, que seja carne, peixe, batata. Tem algumas FIPESP que eu ultimamente, né, nos últimos vídeos que
que estou levando mais a sério o canal, acabo filmando melhor cada refeição, mas nesse tempo eu não pensava tanto. Então, assim, tem poucas fotos, poucos vídeos, por isso que algumas pessoas vão falar: "Ah, mas você não filmou isso, não filmou aquilo". Não, nesse tempo, que nem eu, esse vídeo em si, a FPS de aí, eu não fiz tantos vídeos e tantas fotos, então tem poucas coisas mesmo. Tem a praia, que é muito bonita para andar ali, fazer caminhada, tem muitas gaivotas, né? Então, assim, enfim, daí tem aí. É isso que eu tenho que falar, o mais, acredito, o mais importante. Mas sempre surge alguma dúvida, alguma pergunta, então estou aqui para respondê-las. Pessoal, a piscina, falando aqui um pouco da piscina, é muito bonita, é uma piscina muito bonita, e inclusive, além das cadeiras, tem ali o sofá, né, dos dois lados, e né, tem a área da academia ao ar livre, né? E é legal a área da academia ao ar livre. Pessoal, lembra de ter tirado foto, mas eu não coloquei. Realmente, vão estar falando, cadê essa foto? Pessoal, a academia que eu falo é aquela que você fica andando, né, fazendo ginástica ao ar livre. Ela fica virada para praia, então é bem interessante que ali você fica fazendo e dá também para ver um pouco a areia, um pouco o mar. Pessoal, eu também costumo falar os melhores apartamentos, né? O que seriam os melhores apartamentos? Que às vezes para mim pode ser, para você não pode ser, né? Igual eu falei da tem algumas AFPESPs que o apartamento é virado para piscina e alguns o apartamento é virado para o cafezal, para plantação, para represa. Então, vai de você. Às vezes o melhor apartamento para você é virado para piscina, às vezes o seu melhor apartamento é virado para o cafezal. Pessoal, um ponto aqui, não só da FIPESP de Itanhaém, mas de todas as FIPESPs em geral. Eu vi uma pergunta que perguntaram aí nos comentários falando: ah, é difícil conseguir vaga? Pessoal, no início tinha muita vaga. No início eu lembro que quando eu comecei na FIPESP, é, qualquer FIPESP que eu quisesse, eu pegava aqui, ó, marcava e ia. Era muito fácil de encontrar vaga. Ultimamente eu tô penando, é difícil achar vaga em alguma FIPESP. E eu lembro que no início, quando eu ia, as AFPESPs não estavam tão cheias como estão agora. Inclusive, eu não vou em dezembro, janeiro, ali em junho, julho, porque época de férias é realmente muito lotada, muito lotada. Então eu evito ir nessas datas, mas fora dessas datas, que nem eu fui em outubro e novembro. Pessoal, para conseguir vaga foi bem difícil e tinha muita gente. Então, assim, para quem tá perguntando, é difícil arrumar vaga? Ultimamente tá sendo. Ultimamente tá sendo muito difícil. Então, eu acho que a FIPESP aí, pessoal, não tenho nenhum vínculo com a FIPESP, tá bom? Então, assim, faça esse canal porque é um dos únicos lugares que eu viajo. Gosto muito de viajar, é um dos únicos lugares que eu viajo, que eu me sinto bem indo. Então, eu tento passar aqui para vocês minha experiência, as coisas que eu filmo. Prometo melhorar, tá bom? Prometo melhorar, filmar melhor, tirar foto. Mas, né, eu acredito que a FIPESP deveria fazer aí em mais cidades, em mais locais, quem sabe em outros estados, que eu acredito que iriam, né? Eu já falei aqui que Areado é uma das FPS que eu mais gosto, por ter ali a represa, os animais, né? Junta um monte de coisa, né? A piscina, então junta tudo que eu gosto ali. Então é uma das FPS que eu mais gosto. E vai muita gente, sempre tá lotada, pelo menos quando eu fui, não faz muito tempo, tava lotada. E é longe, pessoal, é longe, e a estrada de terra é mais ou menos 40 minutos, uns 40 minutos, 1 hora. Então, assim, é uma estrada de terra de 1 hora, 40 minutos, e mesmo assim lota. Então, eu acho que se fizesse em outros estados, acho que lotaria do mesmo jeito. Então, eu acho que deveria fazer mais FPS, porque tá difícil de marcar aí, quando você quer ficar mais de algum, né, mais do que 2 dias, 3 dias, tá sendo bem difícil. Então, respondendo algumas perguntas que o pessoal me pergunta. E
O que você quiser perguntar aí, pergunte que eu vou responder, né, da forma mais sincera e objetiva possível. Pessoal, desculpe não ter muitas fotos realmente de Itanhaém, mas acho que dá para ter pelo menos uma base de conhecer Itanhaém. E outra, dar um conselho aqui, né, um recado. Se você quer ir em alguma FIPESP, não deixe de ir por algum comentário, alguma opinião de internet. Sabe por quê? Eu falo isso porque tem muita FIPESP que eu fui, eu achei legal, achei muito legal. Inclusive, assim, cada FIPESP tem sua peculiaridade. Alguma tem muitos animais, alguma tem. Se você gosta de muitos passeios, na FIPESP de Poços de Caldas, que eu acabei de postar aqui, tem muitos passeios para fazer mesmo. Então, assim, cada FIPESP tem sua peculiaridade, e às vezes a pessoa foi, não estava num dia legal, enfim, às vezes escreve um monte de coisa aqui. Tem uma FIPESP que eu não. Que eu ia aí, daí eu li um monte de coisa e falei, putz, será que compensa mesmo ir? E fui e vi que não era nada daquilo. Então, assim, se você tem vontade de conhecer uma FIPESP, conheça. Conheça, tenha a sua opinião, sua análise. Não se deixe tanto levar por opiniões de internet, assim, que às vezes a pessoa vai lá, fala um monte de coisa e você vê que não é nada daquilo. Né? Então, quer ir em uma FIPESP, vai e conheça, né? Tem um pessoal que eu conheço que vai, às vezes, na mesma FIPESP, né? Tenta conhecer outras, né? Que também é legal, tá bom? Pessoal, esse vídeo aqui eu estou, né? Ficou até um vídeo comprido para falar um pouco de Itanhaém, né? Itanhaém, mas tenho realmente poucos vídeos, poucas fotos. Pessoal, vê os vídeos os outros vídeos do canal falando de Ibirá, que de Ibirá deu para fazer assim vídeos bem completos, né? Tem termas de Ibirá, tem a fazenda de Ibirá. De Avaré também, Avaré eu já postei vários vídeos aqui, porque Avaré é mais, talvez seja uma das FPS que eu já fui, sim, muitas vezes, e então tem bastante vídeos aqui do canal. Se você quiser ir lá, vai ver os vídeos aqui do canal que você vai ter uma ideia muito boa, tá bom? Pessoal, valeu, agradeço. Você que está assistindo, muitas pessoas assistem e às vezes esquece de se inscrever ou de deixar o like. Se inscreve e deixa o like que é bem importante, tá bom, pessoal? E faz uma pergunta aí, fala aí alguma sobre qualquer FPS que você quiser saber. Se eu souber, eu responderei, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.